Quero começar por agradecer ao José Tolentino Mendonça o convite para estar aqui, apresentar este livro, A Mística do Instante, o Tempo e a Promessa. E confesso que não sei qual de nós dois terá agido com um maior grau de ousadia e de inconsciência no facto de eu estar aqui. Se o Padre Tolentino, ao propor-me que viesse partilhar convosco em público algumas reflexões sobre o livro que ele escreveu, ou se não terei sido eu o mais inconsciente ao aceitar o convite de imediato quando o José Tolentino Mendonça me ligou e eu lhe disse que sim, de imediato, com uma assinalável dose de irresponsabilidade, sem ter lido o livro sequer. Falo na ousadia do autor e na minha inconsciência desde logo por um facto incontornável nisto, é que o livro do José Tolentino Mendonça é uma obra escrita a partir de uma perspectiva de fé e eu sou pura e simplesmente um incréu. Alguém a quem, dir-se em linguagem religiosa, não foi concedido o dom da fé. E isso faz toda a diferença na leitura de um livro como este. Se calhar faz diferença na leitura de qualquer livro, mas neste em particular, dada a matéria de que ele trata, parece-me que é muito evidente que isso condiciona e altera o olhar que se põe num livro destes. A verdade é que, como diz a Bíblia, muitos são os escolhidos e poucos, não, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, e portanto aqui estou, na minha qualidade de agnóstico, e podendo quase dizer, como Freud, que a mística é para mim tão impenetrável como a música. Na verdade eu não subscrevo exatamente a frase de Freud por inteiro, mas apenas porque a segunda parte do binómio, a parte relativa à música, no meu caso não se aplica. Tenho com a música uma relação de entrega, em certos momentos, e cá vai um paradoxo, quase mística. A mística, no entanto, a mística propriamente dita, voltando à frase de Freud, é para mim tão impenetrável como outras noções do universo religioso. A ideia de infinito, por exemplo, a ideia de vida eterna, são noções totalmente estranhas e incompreensíveis à minha condição de incréu. Por isso, a ideia que me ocorre quando ouço falar de mística, para além de ser o nome da revista do Benfica, que é o clube de que sou adepto, e perdoem-me esta deriva um pouco profana, mas a referência à mística remete-me para a memória dos grandes místicos cristãos, como São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila, e esta referência de ordem cultural é uma referência que não me toca no sentido religioso, mas que não deixa de me tocar, apesar de tudo, de uma outra forma. E é essa forma que me interessa desenvolver aqui. Foi, aliás, esse o ponto de partida para o meu diálogo enquanto leitor com o livro do José Tolentino Mendonça. Já depois de ter aceitado essa incumbência de vir aqui falar dele e, portanto, já a sofrer porque foi uma leitura particularmente sofrida, porque já tinha sobre ela uma carga de obrigação que não teria se eu lesse o livro simplesmente como um leitor sem nenhuma incumbência específica em relação ao livro. Quando leio, por exemplo, o poema de São João da Cruz intitulado A Noite Escura da Alma, eu sei que não estou a ler o poema que São João da Cruz escreveu, estou, de certa forma, a reescrevê-lo eu próprio à luz da minha experiência, à luz da minha mundividência, à luz das minhas referências pessoais. No fundo, aliás, é isto que, evidentemente, fazemos sempre, de uma forma mais ou menos profunda. A leitura é sempre uma forma de reescrita, mas no caso de um poema como este, isso torna-se muito mais evidente. Deixem-me ler-vos estes versos, são 8 pequenas estrofes, em que aquilo que, de um ponto de vista religioso, é o relato de uma caminhada mística, onde a voz poética é a voz da alma, isso que é religioso pode ser
sem dificuldade, transformado numa leitura profana, que é a minha, num poema de uma extraordinária, quase diria, de uma inultrapassável carga sensual. O poema A Noite Escura da Alma diz o seguinte: era uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, que doce adormecido e eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da ameia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou. Deixei-me, largando meu cuidado por entre as açucenas olvidado. Isto é evidentemente um extraordinário poema de amor de São João da Cruz. É um poema de amor místico, sagrado, numa leitura religiosa, e é aqui que eu quero chegar, e é aqui que eu acho que me encontro com este livro, numa leitura profana, um poema de uma imensa carga sensual. E provavelmente as duas coisas não são incompatíveis. E provavelmente é isso que este livro também nos diz. Isto é quase um relato de um blind date. Depois, se o relerem, verão. Eu quis lê-lo aqui e creio que tem tudo a ver com o livro de que estamos a falar hoje, porque encontro nele essa ponte possível entre um olhar profético e um olhar poético. É um poema cheio de alusões ao corpo, um poema quase tátil, um poema erótico. A leitura que faço dele não é mística, é erótica, justamente. E este poema faz-me juntar os pedaços das minhas reflexões a partir da leitura deste livro. Eu compreendo, sem poder partilhá-lo, pela minha condição que já vos confessei aqui, compreendo aquilo que poderá ser esse tal olhar profético que a experiência religiosa permite. E compreendo não porque tenha fé, não tenho, não porque viva essa experiência de crente, não a vivo, mas a partir da minha experiência de um olhar poético. No fundo, falei de uma ponte porque se trata, neste caso, como neste livro do José Tolentino Mendonça, de unir duas margens, pelo menos lendo a obra do lado de fora de uma visão religiosa. Mas, evidentemente, uma ponte tem tráfego nos dois sentidos. E, do mesmo modo que eu posso supor, intuir a experiência religiosa a partir de uma experiência poética, à qual essa sim eu tenho acesso, creio que também um crente, imagino eu que um crente, por meio da sua fé, pode alcançar uma compreensão poética do mundo e, em alguns casos, pode levá-la até tão longe que se torna poeta, unindo a experiência poética à experiência profética. De resto, na origem, a poesia terá sido, antes de qualquer outra coisa, uma forma de oração e
tem na Gênese essa relação com o sagrado. A poesia e a religião estão intimamente ligadas na Gênese, e um não crente, como é o meu caso, sabendo disso, entenderá melhor aquilo que chamamos o transporte poético. Isto tudo é para vos dizer que um não crente, como eu, pode viver, por meio da experiência poética, sentimentos de, não sei se vou usar a palavra abusivamente, de transcendência. A experiência poética, evidentemente, não está só na poesia formal, não está na leitura de belos versos escritos por poetas notáveis como o José Tolentino Mendonça ou tantos outros que temos a felicidade de ter à disposição. A experiência poética surge-nos muitas vezes na sua expressão mais avassaladora, nos mais inesperados recantos e nos mais inesperados momentos. Surge com certeza, por exemplo, um exemplo que é fácil de partilhar, quando nos apaixonamos, quando percebemos, numa espécie de revelação, que num instante pode caber a eternidade. E aqui começamos a aproximar-nos da mística do instante que este livro nos fala. Essa experiência da paixão é uma experiência que, sendo extremamente terrena, sensorial, sensual, tem o dom de nos transportar para os tais momentos de eternidade num instante. É quando sentimos, numa espécie de vertigem, o tempo a parar. A experiência da paixão, a experiência da pessoa apaixonada é uma experiência de suspensão do tempo, evidentemente. E quando nos é oferecido esse imenso presente, descobrimos, de certa forma, um aspecto a que podemos chamar eternidade. Qualquer coisa experimentamos qualquer coisa de absoluto. Em certo sentido, eu tenho a felicidade de saber o que é a eternidade, porque já lá estive. E julgo que todos nós, de uma forma ou de outra, já experimentámos, já passámos por essa sensação, sem a qual, arrisco-me a dizer, seremos incompletos. Não é preciso, acredito, termos uma relação com o divino, no sentido religioso do termo, para vivermos essa experiência de transcendência, creio. O que eu não consigo entender pela falta de fé, por não viver a experiência religiosa, é uma outra coisa. É a ideia de vida eterna, é a ideia de vida eterna enquanto capacidade de infinito experimentada por quem tem fé. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o livro do José Tolentino Mendonça? Deixem-me só beber um bocadinho de água, que é para lubrificar aqui. Tem a ver, antes de mais, porque foram reflexões que me surgiram a partir da leitura do livro e que me ocorreram à medida que ia avançando na leitura desta mística do instante, que é um livro de um ensaísta, mas é também, de uma forma muito evidente, a obra de um poeta. Não vou, evidentemente, fazer uma paráfrase do livro, poupo-vos a isso, porque o livro está aí para ser lido e com muito maior proveito do que aquele que eu poderia oferecer-vos, tentando dar aqui um resumo de uma forma atamancada daquilo que ele contém, e que é muito. O essencial, no entanto, passa por uma ideia que me fez ir parar a uma espécie de mística da sensualidade, que julgo estar presente de uma forma muito clara naquele poema que li há pouco, de São João da Cruz, e por isso me ocorreu, esse poema me ocorreu, o São João da Cruz, a partir desta proposta que o José Tolentino Mendonça faz neste ensaio. O que é então a mística dos sentidos, ou a mística do instante, que o Tolentino Mendonça nos propõe aqui? Na minha leitura, é uma forma de conjugar o corpo e o espírito, é um modo religioso
que não põe de lado a dimensão carnal, a dimensão sensorial, digamos. Nesse sentido, há aqui a tal ponte, aquela ponte que vos falava há instantes, entre o universo da fé e uma dimensão material que prevalece naqueles que não têm fé. É como se os 5 sentidos fossem uma espécie de portas para a alma, uma ideia que não deixa de ser aliciante, até para quem como eu não dá à palavra alma exatamente o mesmo significado que ela tem na dimensão religiosa, nomeadamente cristã. São portas para essa outra coisa que nós não conseguimos definir inteiramente. Eu não conheço o estado presente da discussão teológica em torno da ideia mística, portanto não posso meter por esses atalhos. Não sei o que há de heterodoxo ou de confrontacional com outras formas de encarar as questões místicas dentro do universo religioso, mas parece-me muito refrescante ver surgir dentro da Igreja uma voz que está em sintonia com o mundo concreto em que vivemos, no sentido de valorizar uma relação concreta com este mundo real, tangível, material. No fundo, o que este livro propõe é uma reavaliação da ideia que fazemos da nossa relação com, em primeira instância, com o nosso próprio corpo. E, para isso, explora um a um os 5 sentidos, chamando a atenção ao mesmo tempo para uma atrofia desses sentidos que vivemos na pressa cotidiana, quase sempre por excesso de estimulação sensorial. Nesse aspecto, esta é uma discussão que ultrapassa o universo das questões religiosas e é uma discussão que interessa, parece-me, a todos, crentes e não crentes. O que o José Tolentino Mendonça nos diz é precisamente que precisamos de reeducar os nossos sentidos. Não se trata de renunciar a eles de modo nenhum, trata-se de reorientar no sentido de deixarmos de ser os analfabetos emocionais, para usar uma expressão do cineasta Ingmar Bergman que surge a dado passo do livro, para deixarmos de ser estes analfabetos emocionais que muitas vezes somos na relação com os nossos 5 sentidos. Claro que, para lá da pertinência das ideias, gostava de destacar isto e de sublinhar, um dos prazeres de leitura deste ensaio é a carga de sabedoria que há nele. Este texto é evidentemente um texto de alguém que, com uma erudição invulgar, que conhecemos já de muitas outras obras, o José Tolentino Mendonça maneja com igual à vontade referências bíblicas, referências científicas, referências filosóficas, cita filósofos, poetas, cientistas, a Bíblia, conduz-nos por um conjunto de autores e de citações sem nunca dar a sensação, aquela sensação que por vezes temos na leitura de certos textos que recorrem muito à citação, sem que aqui haja aquela sensação do name dropping, que me parece que não é de todo o caso. Aquilo que este livro nos propõe, para lá das dimensões imediatamente de ordem religiosa, é algo com que crentes e não crentes podem facilmente identificar-se e em que podem encontrar um terreno comum, a necessidade de encontrarmos zonas de abrandamento, e isso está muito presente também no livro, a questão do tempo, da relação com o tempo. O mundo empurra-nos constantemente para uma voragem de permanente estimulação dos sentidos e, diz Tolentino Mendonça, será necessário redescobrir a lentidão. Eu identifico-me muito com esta ideia. À pressa uma carícia, uma sacudidela, à pressa olha-se, mas não se vê, à pressa passa-se por um perfume e não se dá por ele, à pressa não se tem disponibilidade para escutar, à pressa não se saboreia a comida, e ainda por cima o fast food faz mal à saúde.
Ou seja, a redescoberta dos sentidos nesta mística do instante passa por uma revalorização do tempo, que é também o que encontramos neste livro. Só com o tempo lemos, aliás. E a leitura é, por isso, em certo sentido, também um ato de resistência a essa pressa para que somos permanentemente empurrados. A leitura ainda continua a ser uma forma de combater a pressa. Portanto, finalizando, diria que vale a pena concedermos a nós próprios o tempo necessário para este ensaio, onde os 5 sentidos são protagonistas e onde descobrimos muito sobre nós, mesmo os não crentes, e a proposta é dar tempo a este livro, darmos-nos tempo com este livro. Obrigado, José Tolentino Mendonça.